galera, beleza? Então é isso aí, turma. Hoje nós estamos aqui na Washington Luiz, sentido São Paulo, aqui no M348. Estamos aqui já entre Pindorama e Taquaritinga, essa região. Turma, o assunto de hoje aí é sobre um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, falando das potências de motores de caminhão, né? E teve um inscrito aí que me indagou, falando que antigamente o pessoal andava com um caminhão de 300 cavalos e rodava o Brasil todo, e hoje os de 300 cavalos eu falo que se arrasta, né? Então vamos lá. O que acontece? Antigamente, quando você pegava um 111, um N10, um N12 ali, né? O N10 tinha menos de 300 cavalos, né? Os primeiros acho que era 280, o 111 acho que também era 280, né? Se a gente for para analisar hoje, essa potência que antes era no cavalinho, hoje está no truque, né? Hoje está no truque. Então, o que acontece? O porquê que quando eu trabalhava com a 1933, com o Cargo 320, eu falava que eles se arrastavam? Porque o motor deles é motor pequeno, é motor de caminhão truque, né? Um motor de 7 litros, 8 litros, né? E lá atrás, por exemplo, o motor do 111, se eu não me engano, era de 10 ou era 11 litros, eu não tenho certeza. O motor do N10 era 9 litros, quase 10, né? O motor do N12, que dava 330 cavalos na época, era um motor 12 litros, né? Então, o que acontece? Comparando o motor de 12 litros, 330 cavalos, com o motor de 7 litros, de 330 atual, olha a diferença de pistão, né? É por isso que o de hoje se arrasta, e o outro não, o outro tinha força, né? Pistão muito mais largo, motor muito maior, muito mais força, né? Mas aí ele não anda bem, vamos dizer, muita gente vai falar, mas ele não era veloz. Beleza, mas lá atrás, lá era um certo diferencial, era outro tipo de potência, né? Outro tipo de torque e outra caixa de câmbio, né? Tinha essas coisas. Tava se evoluindo os motores, né? Mas era muito mais forte, né? Muito mais forte. É a mesma coisa que a gente pegar e comparar um carro 1.6 antigo com um carro 1000 atual. Se você for ver a cavalagem deles, ou é igual ou muito próximo, né? Aí eu te falo, o motor 1000 anda igual 1.6 antigo? Tipo, você pega um AP 1.6, pega um 1.6 do Chevette, anda igual o motor 1000 de hoje? Tem a mesma força? O antigo é muito mais forte e é o mesmo cavalo. Se você for ver ali, eles ficam na faixa ali dos 80 cavalos, 70 e pouco, né? Se bobear os 1.6 lá ainda tinha um pouco menos de cavalo ainda, né? Então, turma, essa é a diferença da coisa, né? Essa é a diferença, né? O motor antigo, ele era muito maior, né? Ele era muito maior, com a mesma potência, né? Então, por isso que o de hoje se arrasta. Quando eu falo assim, mas o 330 é fraco, ele precisa de andar leve, né? Aí ele dá um desempenho legal, mas por causa disso, por causa do tamanho do motor, né? Aqueles motores antigos lá, quando que ele já tinha a força dele, né? Um certo giro. De hoje, pode ver, precisa de uma turbina totalmente diferente, né? A turbina de antigamente lá, por exemplo, quando ela ia encher mesmo, o motor já estava quase no final do giro,
Lá ajudava só. O de hoje não, o de hoje a turbina tem que meter pressão pro motor ter força, né? São coisas totalmente diferentes, né? Então pode ver, caminhão de hoje em dia trabalha com 2 turbinas, porque é um motor pequeno, ele precisa ter força em baixa. Antigamente os motores já tinham força em baixa por si só, né? Então essa é a diferença, turma, do motor antigo com o mesmo cavalo do motor atual, né? A diferença é o tamanho do motor, né? É o tamanho. Então tem tudo isso daí. Mas o pessoal fala, mas tem a mesma força. Pode ter a mesma força, mas não anda igual, né? Na hora que você pega um top, não tem a mesma resposta. É totalmente diferente a resposta, né? Então, se você pegasse, por exemplo, aquela 1933 que eu trabalhava, a 1933 é o motor do truque, né? É o motor do atego, num cavalinho, né? Antigamente, o motor do Volvo e do Scania era o motor da carreta, né? Era do cavalinho, não era um motor menor. Então, essa é a diferença, turma. Por isso que os de hoje em dia a gente fala que se arrasta, que tem que andar com pouco peso, né? E aí o pessoal fala, pô, mas antes aguentava, por que agora não aguenta? Por causa da diferença do tamanho do motor. É outro pega, é outra coisa. Quem dirige, e quem já dirigiu, tipo um N12, um Jacaré, e pega um de hoje, vai entender o que eu tô falando. Essa diferença na hora de andar, você sente a força totalmente diferente, né? Vocês veem lá, aí nos vídeos aí tem um vídeo lá do vovozão, um N12, aquele N12 lá tinha quantos cavalos? 330, né? Tinha 330 cavalos aquele N12, era um N12 84, né? O motor dele quantos litros? 12 litros, comparando com a 33 tinha 10 cavalos, tinha o mesmo cavalagem que ele, motor de 7 litros e 700, acho, não chegava nem 8 litros. Entenderam? Então tá aí a diferença, turma. Tá aí a diferença. Esse motorzinho menor, ele precisa de muito mais força para poder atingir essa cavalagem aí. Ele força muito. E o outro não, o outro trabalhava com sobra, né? Essa é a diferença, turma, né? E comparando aqueles 330 de antigamente com os caminhões atuais, seriam esses 440, 500 cavalos de hoje, né? Comparando com o de antigamente, né? Por isso que fala que se arrasta, né? Que os de hoje se arrastam. Então é isso aí, turma. O videozinho de hoje é sobre isso aí, né? A polêmica da diferença que não anda igual, né? Então é isso. Então vamos que vamos, turma. Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo, hein?